Pessoal, professor Renato Silva na área, mais uma vez trazendo para vocês mais um Descritor SPAES 2023 D77, resolver problemas envolvendo média aritmética. E o nosso mascote, o Galo, está cantando em pleno domingão, às 16 horas, é o dia que estou gravando essa aula, mas vamos lá. Turma, é o seguinte, no final desta aula, tá? Vocês saberão calcular a média aritmética, analisando um problema comum, analisando uma tabela, analisando um gráfico de coluna, um gráfico de linha e um gráfico de setores. Tranquilo? Sem mais delongas, vamos para a aula. Então, bora lá. Então, o que é resolver problemas envolvendo média aritmética, tá bom? Então, aqui eu já trago uma formulazinha, tá? A média aritmética. Tem alguns casos que coloca x, outros coloca m. Aí você tem o x1, x2, né? x1 mais x2 mais reticência, xn dividido por n. O que é isso aqui? Eu vou te explicar na prática. Calma. Vamos lá. Então, presta atenção. Qual é a média aritmética da sequência numérica a seguir? Então, presta atenção. Isso aqui já é uma média aritmética com números comuns. Tá vendo o que é esse x1, esse x2, reticência xn? É porque tu vai pegar uma sequência numérica e tu não vai saber quantos termos tu tem. Então a gente chama esses x aqui só para representar. Esse xn porque eu posso ter infinitos termos, tá? E esse n aqui, ó, que está no denominador, é o número de fatores. Então dada essa sequência aqui, ó, 5, 4, 8, 6, 9, 4. Como é que eu vou calcular a média aritmética dessa sequência numérica? Então, olha só. Pegando esta formulazinha aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ele está dizendo que a gente tem que somar os termos que aparecem. Então, nós vamos somar todos os termos que apareceram. E o que é esse n? É a quantidade de termos que tem na sequência. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 termos. Então, uma média aritmética se calcula pegando os termos que aparecem na sequência, você faz uma soma e você divide pela quantidade de termos, tranquilo? Aí, fazendo a continha, ó, quando a gente soma esses valores aqui, eu tenho 36 dividido por 6, a média fica 6, tá? Ó, redondinha. Lembrando que vale ressaltar que quando nós vamos fazer uma conta de média aritmética, nem sempre essa resposta final vai dar um número inteiro, né? Na maioria das vezes, essa resposta vai dar um número quebrado, que é que a gente vai ver aqui nas próximas questões. Tranquilo? Sem mais delongas, vamos embora para frente. Olha aí. Então, chegando aqui já os problemas, que é assim que vai cair na tua prova, tá bom? Talvez o teu professor esteja passando esse conteúdo, vai te cobrar aí num trabalho parcial, bimestral e no próprio SPAES que está chegando. Olha só, o aluno João Pedro, em um determinado bimestre, realizou 4 trabalhos para compor sua média bimestral, tá vendo? Então, como é que se calcula a tua média, cara? Então, tem aluno que não entende. Então, ele faz tantos trabalhos e o que é a média? É o somatório dessas notas. Então, olha só, olha o que aconteceu aqui. Então, vamos lá para a solução. Então, o aluno João Pedro, no primeiro trabalho, ele tirou 6,6. No segundo trabalho, tirou 7,2. Aqui é um 8,5, tá, pessoal? Faltou uma vírgula aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, pronto. Né? 8,5 e 9,1. Assim sendo, a média final desse aluno foi. Então, ó, vamos pegar todas as notas. E por que vamos dividir por 4? Porque ele fez 4 trabalhos. Tá vendo aqui, ó? Ele fez 4 trabalhos. Tá ok? E aí, olha o que acontece aqui. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Vai ficar aí. Olha só o que aconteceu agora. Ao somar as notas do aluno João Pedro, ele faz um somatório de 31,4 pontos. Dividido por 4, a média dele fica 7,84. Só que nas alternativas ele considerou só a primeira casa decimal. Então, a melhor alternativa aqui que combina com o nosso cálculo é a alternativa C, de coração. Tranquilo? Então é isso, beleza? Bora lá. Sem mais delongas, olha aí, caiu. Próxima questão. Aqui agora, ó, nós vamos estar analisando uma tabela. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar para você. Olha só. O quadro abaixo mostra a quantidade de algodão colhido por 3 irmãos durante o mês de agosto.
Então, nós temos os irmãos. A Júlia colheu 7,52 kg de algodão, o Flávio 5,4, o João 5,25. Tá? E aí, o que a questão quer saber? A média de algodão colhida pelos 3 irmãos foi de... Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu tirar os 1 aqui para a gente resolver. Então, novamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses valores e vamos somar. Tá? Então, fazendo aqui o somatório desses valores, nós vamos ter um valor de 18,7. Tá bom? E por que eu vou dividir por 3? Porque nós temos 3 fatores. Ó. Temos o fator da Júlia aqui, né? O valor da Júlia, o valor do Flávio, o valor do João. Então, nós temos 3 números, estamos somando 3 números. Para obter a média, tenho que dividir por 3. Tá bom? E aí, a gente fazendo essa divisão, nós vamos ter 18,7, que o nosso gabarito é a alternativa A. Tranquilo? Ah, lembrando, né, pessoal, aqui eu não vou fazer todas as contas para o vídeo não ficar muito longo. Isso aqui é um trabalho braçal, tá bom? Isso aqui é um trabalho braçal que você tem que fazer a conta aí, calculando, sem o uso de celular, né? Vamos usar a tabuada, porque... Em provas, você não vai poder usar o auxílio de máquinas, né? Tá, vai saber, pode ser que seu professor deixe, enfim. Mas para o SPAES não pode, tá bom? Então, olha aí, ó. Vamos lá. Eita, e agora vamos analisar um gráfico, ó. Vamos aqui dar um zoom, né? Uma cidade mostrou em um gráfico, como o representado abaixo, os casos de dengue registrados no primeiro semestre de um determinado ano. Então aqui, ó, são os casos de dengue, né, no gráfico aproximar para vocês perceberem. Então aqui é um gráfico de colunas, né? Nós temos o mês de janeiro, nós temos 120 casos. O mês de fevereiro nós temos 110. Professor, como é que você sabe 110? Ó, porque o intervalo ele tá de 20 em 20, ó. De 0 ele foi para o 20, de 20 ele foi para o 40, do 40 ele foi para o 60, para o 60 para o 80, do 80 para o 100 e do 100 para o 120. Então, esse termo que está aqui no meio, ó, é o 100, vamos supor que seja o 110. Porque se não for o 110, fica difícil adivinhar. Então, o gráfico, a gente supõe que seja assim, porque outro número foge da interpretação, fica difícil. Então, a gente vai pelo intervalo que o gráfico está obedecendo, tá bom? E aí, o que a questão quer saber? Ela quer saber a média de casos de dengue mensal nesta cidade. Então, em média, por mês, quantos casos de dengue foram registrados? Então, a gente vai fazer novamente o cálculozinho. Ó. Vamos pegar os valores aqui de cada coluna, certo? Ó. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 números. Ó. Aqui estão. Ó. O 120, o 110, o 100, o 60 e o 40. E vamos dividir por 6, porque nós temos 6 números. Fazendo esse somatório, nós temos 530 casos. Dividido por 6, nós vamos ter 83,3 casos registrados de dengue mensal. Como eu falei para você, nem sempre, né, não estranhe se na sua conta você estiver encontrando valores quebrados, porque geralmente, na maioria das vezes, cálculos de média aritmética, esses valores dão quebrado. Dificilmente ele vai sair um valor redondinho, uma divisão inteira, tá bom? Então, prosseguindo aqui, quarta questão. Essa daqui é uma questão meio que incomum, que você talvez está acostumado a ver, tá? Então, essa daqui eu vou fazer com calma. Olha só. O Lucas, ele está reunido com 4 amigos na sala da casa dele. A média da idade deles é 15 anos. O pai de Lucas tem 45 anos e acabou de entrar na sala. Qual passará a ser a média das idades das pessoas nesta sala? Então, bora lá. Deixa eu tirar aqui o zoom, vamos liberar aqui. Então, eu destaquei aqui, ó, as principais informações. Tem 4 pessoas na sala e quando eu tenho 4 pessoas na sala, que é o Lucas e mais os seus amigos, né? Está reunido na sala, né, com os seus amigos, a média de idade deles é 15 anos, tá bom? Aí acaba de chegar uma outra pessoa que é o pai do Lucas, certo? Então, vamos lá. Como é que fica a minha conta agora? Presta atenção. Esse M ele representa a média na fórmula que a gente viu lá no começo da aula.
Só que agora eu já tenho uma média, ó. A questão está dizendo que a média é 15 anos. Então, tu percebe que no lugar... Deixa eu dar um zoom aqui para ti, ó. No lugar do M, a gente colocou 15, porque a questão falou para a gente que a média já é 15. Esse XN é o somatório total, né? Que eu não sei quanto que foi o somatório, mas eu sei que tem 4 pessoas na sala, tá bom? Na verdade, né, essa questão ela deveria estar... Eu estou vendo aqui agora, essa questão ela caiu. Eu vou até fazer uma correção aqui, né? Que essa questão, Lucas está reunido com 4 amigos. Então não tem 4 amigos na sala. Por isso que eu parei aqui um pouco. Tem 5 pessoas na sala, né? Certo? Essa questão ela tá... Então vai ficar assim. Nós temos 15... Eu não sei quanto é o somatório. E nós temos 5 pessoas na sala. Porque o Lucas está reunido com 4 amigos. É o Lucas mais 4 amigos. São 5 pessoas. Tá bom? Como é que eu descubro o somatório? Aqui eu faço uma continha no cruz credo. Tá bom? Então a gente pega aqui. Ô, caneta me ajuda. Vamos pegar aqui o preto. Ó. Então vai ficar xn, que é o somatório, igual a 15 vezes... 5, que no caso vai dar 75, certo? Então, olha só, quer dizer que esses 5 amigos que estavam reunidos na sala, o Lucas mais 5 amigos, pegando as idades de todos eles, a gente encontra 75, um somatório de 75 anos. Dividido por 5 pessoas, a média fica 15, correto? Viu que a questão aqui estava errada? Nessa partezinha aqui estava errada, não era 4. Era 5. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou apagar essa parte aqui para eu ganhar espaço. Então, a gente já sabe que o somatório, né? A gente já sabe que o somatório é 75, né? Então, vou pegar aqui a caneta. Deixa eu ver se pronto. Vamos pegar aqui a caneta. Pronto. Então, a gente já sabe que o somatório é 75. Então, como é que vai ficar o cálculo da nova média? Então, vai ficar assim, ó. Então, a gente já tem os 75 anos, que são dos 5, do Lucas mais os 4 amigos que estão na sala. Acaba de chegar à sala o pai de Lucas, que tem 45 anos. E agora, na sala, tem 6 pessoas, porque tinha 5, mais o pai de Lucas, 6 pessoas, certo? Então, se eu pegar 75 e somar com 45, dá 120, não é isso? Ó? 75 mais 45, 5 mais 5, 10, foi 1, 7 mais 1, 8, mais 4, 12, 120. Então, a gente passa a ter um somatório de 120, dividido por 6, que no caso é 20. Então, a média passará a ser 20 anos. Olha só, a média no início da questão era 15 e agora passa a ser 20 anos. Tranquilo? Então, se você não tiver entendido essa questão, você dá um pause e volta de novo. Então, vou dar o replay para tu entender. Então, existem 5 pessoas em uma sala. O Lucas e mais 4 amigos. Alguém já chegou na tua frente e calculou a média deles. Olha, eu vou pegar o somatório vou pegar a média da idade de vocês. Eu vou somar a idade de cada um de vocês. Aí ele já deu a média, 15 anos. O pai de Lucas, que tem 45 anos, acaba de entrar na sala. Qual passará a ser a média da idade das pessoas nessa sala? Então é lógico que ela vai aumentar. Então a gente não sabia quanto que era o somatório da idade desses 5 amigos, né? Então a gente descobriu, né, ó, fazendo o cálculozinho que eu apaguei. Então a gente descobriu que o somatório é 75. Então acaba de entrar mais uma pessoa na sala, que é o pai de Lucas, que tem 45 anos. Então passam a ter agora 6 pessoas. 75 mais 45 dá 120. 120 dividido por 6, 20. Então a média passará a ser 20 anos, tá bom? Eu descuidei aqui, coloquei um 4. Viu como a questão de falta de atenção e interpretação influencia muito na matemática, tá bom? Inclusive aqui vocês vão até desconsiderar o que eu vou liberar, que estão errado, né? Ó, então eu vou passar aqui, ó, esse cálculo está errado, né? Então, pronto. Agora
a gente vai analisar um gráfico de pizza, como eu falei lá no início no primeiro slide, que a gente vê o problema comum, gráfico, tabela, a gente já passou, gráfico de coluna, a gente já passou, gráfico de linhas e gráfico de setores, né? Então, olha só, observe o gráfico a seguir. O que o gráfico está falando? Faturamento da empresa de 2003 a 2008 em milhões. Tá? Então o gráfico ele está mostrando aqui, esses números que estão em cada fatia do gráfico de setores são valores em milhões, né, de arrecadação. Aí o que a questão quer saber? A média em milhões desta empresa foi. Então a média mensal, né, faltou aí a palavra mensal, a média mensal em milhões que essa empresa conseguiu arrecadar foi. Então novamente o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esses valores que estão aqui e vamos fazer o somatório, né, ó. Então, começando daqui, ó, 13,9, 5,9, mais 9, mais 11,5, mais 11,5 e mais 13, nós temos 6 números. Fazendo o somatório desses milhões, nós temos 64,8 milhões. Dividido por 6, nós vamos ter 10,8 milhões de arrecadação anual, não seria mensal, né? Seria anual, né? Que eu falei mensal, desculpa, mas é anual. Então, a cada ano que ia se passando, a média de arrecadação do faturamento em milhões dessa empresa foi de 10,8 milhões, aqui sendo o gabarito da nossa questão, a alternativa C. Vamos ver se tem mais uma questão. Tem o gráfico de linhas, né? Então, ó, gráfico de linhas, ó. Então, o gráfico abaixo mostra o número de pessoas que visitaram o Parque Sesama. Então, aqui é um gráfico de linhas, né? Ó, os dias da semana e a quantidade de pessoas. E o intervalo agora está de 50 em 50, ó. De 0 para 50, para 100, para 150, para 200, 250, 300, 350. E agora os pontinhos estão bem marcadinhos, né? Ó. Então, ó, no domingo foram 300 pessoas, na segunda 150, olha o nosso mascote, o galo, na terça 100, na quarta 200, na quinta 50, na sexta 150 e no sábado 250. Então a média de visitantes de domingo a sábado, né? Então ele quer de domingo a sábado, aqui ó, de domingo a sábado. Qual foi a média, né? Como se fosse a média diária, né, de pessoas. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Fazer o somatório desses valores, né? Ó. Então nós temos 7 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Fazendo esse somatório, nós temos um valor de 1.200, tá? 1.200 dividido por 7, nós vamos ter uma média de 171,42 visitantes diários. Acabou? Olha o aviãozinho. Então, olha só, como eu falei para vocês, né? Ao final desta aula, a gente terminaria a aula aprendendo, deixa eu só mudar aqui a cor, analisar um problema comum, analisar uma tabela, um gráfico de coluna, um gráfico de linhas e um gráfico de setores. E nós fizemos tudo isso, beleza? Então, se tu gostou da aula, não deixa de dar aquele like que é para o YouTube entender e disponibilizar, né? Indicar essa aula para outros alunos. Se você ainda não é inscrito no canal do Professor Renato Silva, se inscreve. Após o SPAES, nós vamos continuar colocando conteúdos aqui significativos para vocês de uma forma bem bacana. Outro detalhe, aqui na descrição do vídeo eu tenho um TD de 10 questões com média aritmética para você baixar e você treinar. Então faz o download. E se você gostou, depois coloca aqui nos comentários se você gostou da aula, se você gostou do TD, tá bom? Então até a próxima aula. Um abraço do professor Renato Silva. Fui!